Meus amigos, o nosso vídeo desta semana ele será sobre o assassinato desses jovens em Paraisópolis, desses adolescentes, crianças mesmo, alguns, né, que estavam numa festa se divertindo e que foram covardemente assassinados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi uma tragédia tão absurda. Eu passei muitos dias impactado com essa notícia, triste mesmo. Eu imagino que isso deva ter acontecido com vários de vocês, porque a gente lembra, eu lembro de coisas que tinham acontecido, eu acompanhava várias vezes em São Paulo mesmo. Uma vez mataram 4, 5 jovens nessa idade, 15 anos, etc., que tinham pego um carro para dar um rolê. Quantas vezes eu vi amigos, né, quando eu tinha essa idade, pegarem o carro de um tio, o pai, etc., para dar um rolê, então, só que não correr o risco de ser assassinado, né? Esse tipo de coisa que acontece nessa idade, né? E que você não pode ter, você não pode se divertir, você não pode nada, você não pode, né, que a pena é a morte. Quer dizer, é uma coisa. Um outro jovem de 14 anos, também em São Paulo, em Santo André, algumas semanas atrás, né? Quer dizer, foi desaparecido pela polícia, etc. Quer dizer, isso é de uma maldade singular, né? Obviamente uma doença social de grandes proporções, que eu acho que é um tema que a gente deve examinar aqui hoje. Quer dizer, a gente sempre, né, pegar o fato fragmentado, etc., né, que nos confere uma emoção, etc., mas a gente tem que compreendê-lo, articulá-lo com outras coisas. Isso é extremamente importante. E aí o fato é que muitas vezes, eu acho que o que está por trás disso aí é um racismo de classe e de raça, os dois são muito juntos no Brasil, na medida em que você autoriza a Polícia Militar, você incentiva a Polícia Militar, isso, a Polícia Militar vai receber prêmios, etc., por conta disso, como o próprio, e foi animado pelo governador João Dória, do mesmo modo como eles são animados pelo governador Witzel, etc., a trucidar uma população inocente, né, e muitas vezes de jovens, etc., que perderam a vida, né, incrível. Você no começo da vida, na primavera, né, tendo a vida inteira pela frente para aprender, etc., né, para, enfim, desfrutar a vida, né? E você, por conta de atos assim, por conta de uma coisa tão absurda como essa, você é retirado essa chance. Mães e pais ficam com a dor e o sofrimento, uma coisa tão absurda e tão injusta, quando isso é montado politicamente para ter ganhos políticos. Essa nova política que foi montada entre nós, né, que o bolsonarismo é o principal veículo, né, e você tem aí tanto o Dória quanto o Witzel, que surfaram juntos com essa onda, né, e tentam ganhar voto de duas maneiras. Como? Se aproveitando do preconceito e do racismo da classe média contra os pobres, porque os pobres você pode, não tem direito, etc., já vive numa espécie de um fascismo prático, etc., onde a polícia entra sem respeitar coisa nenhuma nas casas das pessoas, etc., né, podendo causar terror, como foi exatamente o que aconteceu em Paraisópolis, né? Eu acabei de ver aqui um vídeo policial ameaçando, olha, vai morrer todo mundo, ou seja, um ato montado, construído para isso. E assim como se aproveitar dessa, que a gente já conversou aqui antes, né, sobre essa forma de você dividir os pobres, dividir a classe popular entre o pobre honesto, vai ser sempre esse pobre quase sempre evangélico, né, do bem, entre aspas, né, e você torna delinquente todos os outros, né? Quer dizer, aí você já criminaliza de antemão, né, chamando de bandido ou prostituta, etc., como se houvesse alguma, né, como se você não tivesse que ter, respeitar a lei, ter respeito pelas pessoas, independente de qualquer coisa, né? Mas aí também essa pecha de delinquente vale para o homossexualismo, etc., para os homossexuais, desculpe, tá, né? Quer dizer, uma série de coisas, você vai aumentando aí essa oposição, ela vai sendo montada, né, para que você possa não tocar nas questões públicas importantes, emprego, roubo que está acontecendo com fundos de investimentos de banco, com toda a economia popular, etc., as pessoas comprando menos, a carne pela hora da morte, etc. Como você faz para esquecer tudo isso? Então você cria uma guerra que tem a ver com você criar uma distinção social
artificial, absurda, calcada na violência, que é essa entre o pobre honesto, entre aspas, e o pobre delinquentizado, criminalizado, estigmatizado, etc. E você manda a polícia, então, matar essa outra, né? Quer dizer, como uma forma de você distinguir esses dois, que é um negócio absurdo, porque, obviamente, os dois lados aí, né, vão se tornar vítima disso, né? Mas você está manipulando aí essa necessidade, né, que as pessoas têm, né, os seres humanos têm, se não se autocriticam, obviamente, né, de retirar uma gratificação enorme do fato de que você se sente superior de algum modo ao outro, seja pela orientação sexual, pelo gênero, etc., né, se você é mulher ou homem, etc., coisas desse tipo, né? Quer dizer, a política ela foi, a política atual, né, isso tem uma pré-história americana disso, os últimos 30 e 40 anos, ela foi aplicada no Brasil com o máximo de radicalidade, né? Exatamente para não tocar nas questões que importam, são as questões da economia e dos direitos políticos, etc. Você deixa com que as grandes questões econômicas, né, e as questões públicas, que são típicas da política, né, elas não deixam de ser tocadas, e você cria um clima de terror e medo entre as pessoas, né, que é onde esse tipo de ação policial se enquadra. Ou seja, o principal culpado disso, né, são lideranças políticas, obviamente Dória, antes de tudo Bolsonaro e Witzel, etc., que vão, porque, quer dizer, se há essa possibilidade de você usar o racismo, né, tanto racial quanto o racismo de classe, das classes altas contra as baixas, e como uma forma de você dividir as próprias classes populares, quer dizer, se isso é possível, né, você pode também ter uma linguagem, né, e ter uma mensagem política que seja pedagógica. Você não precisa manipular esses ódios. Quer dizer, é uma escolha política, e é uma escolha da má política, é uma escolha de uma política autoritária, violenta, assassina, que está no comando. O Dória mudou o comandante da polícia, etc., para fazer esse tipo de ação. Isso, obviamente, em São Paulo, o grande culpado é Dória. Obviamente, quer dizer, é o chefe da polícia que ele pôs, e, obviamente, ele, Dória, é o grande culpado desse assassinato. Pela mensagem política, quer dizer, isso aí tem, obviamente, contradições, ele está sentindo na pele agora, né? Porque o caso teve, ainda bem, uma repercussão muito grande, tão absurdo, né? Quer dizer, muita gente deve ter ficado como eu fiquei, quer dizer, imagino que a maior parte de vocês foi algo muito tocante, né? Algo muito absurdo, de uma violência indescritível. E essa violência é a base de uma nova mensagem política, uma mensagem política que está montada em cima do bolsonarismo, etc., que tem tornado a violência um fato cotidiano no Brasil. Estão matando os índios, mas aí ninguém vê, não houve filmes, não houve cobertura da imprensa como agora em São Paulo, etc. Mas há todo um clima de violência, de liberação da violência e do ódio, né, que está sendo comandado de cima, muito especialmente por figuras como Bolsonaro, João Dória e Witzel no Rio de Janeiro. Existe um caminho que é exatamente de criticar esse tipo de racismo e de provocar uma ação que seja pedagógica, benigna, pacifista, né? Seja para combater esse ódio das classes altas sobre as classes baixas, os negros e os pobres, né? Seja entre os próprios pobres, quer dizer, mostrando aí, quer dizer, a existência de uma solidariedade antes de tudo, e não provocando e manipulando ódios para criar inimizade. Então isso é resultado de uma política, é resultado mais prático, né, e mais concreto de uma política que é direcionada e pensada como uma manipulação desses fantasmas individuais aí, que estão privados em todas as classes, que redundam em ações como essa, supostamente para causar uma gratificação de que está se impondo ordem, etc., quando no fundo está se impondo desordem, doença, violência. O culpado é a política que está se instaurando com esses falsos líderes que tentam montar uma linguagem popular que não atende os desejos e os anseios populares por emprego, por melhores salários, maiores garantias, direitos. Essas são as reais bandeiras populares, né? Mas como isso não pode ser tocado, porque é uma política conservadora, é uma política que está aí para justificar e legitimar o assalto financeiro, econômico que o país está sendo vítima, né? E como uma forma
de conseguir apoio popular, né? Implantando esse discurso da violência a pessoas que são indefesas, jovens, adolescentes, simplesmente porque são pobres e simplesmente porque são negros. Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana.